Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e a nossa Mãe Maria Santíssima. A primeira leitura é a criação do mundo. Tudo é bom, porque saiu das mãos de Deus, que é bom. Deus vence com a luz as trevas que cobriam o abismo. E depois da luz vai criando o firmamento, os astros como lamparinas penduradas no céu, as plantas, os peixes, os animais e, por último, a sua obra-prima, o homem. Façamos o homem à nossa imagem, como nossa semelhança. Este plural talvez indique a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, porque é a única vez em que a criação usa o plural, façamos, em vez de faça-se, como nossa semelhança, e que ele domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre os animais da terra. Portanto, o homem é diferente. Ele foi criado por último para dominar. Homem é um nome genérico, e Deus criou o homem, à sua imagem. A imagem de Deus, ele o criou. Agora ele vai especificar. Varão e virago. Ou, se preferirem, varão e mulher. Ele os criou. E Deus os abençoou e disse: crescei, multiplicai-vos, enchei a terra e dominai-a. Dominai sobre todos os animais, sobre todas as aves, sobre os peixes. O primitivo casal tem o poder e a missão de governar a natureza e de oferecê-la em sacrifício a Deus. É a sua função sacerdotal. A obra da criação se faz em 6 dias, e no 7º o Senhor descansa e santifica este dia, o dia do repouso hebraico, o sábado. A segunda leitura é o sacrifício de nosso pai Abraão. Abraão foi posto à prova várias vezes. A primeira vez foi quando ele saiu de Ur dos caldeus, na Mesopotâmia, deixando lá o seu pai Taré e toda a sua parentela para ir para uma terra desconhecida, prometida pelo Senhor. A segunda provação foi a não existência de um herdeiro, porque ele e sua mulher eram infecundos. Mas Deus promete fazer surgir dele um herdeiro, que foi, na verdade, Isaque, nascido por milagre, porque a sua mulher era extremamente idosa. Mas aconteceu. Depois que o pequenino nasceu, imagine quanto amor aquele casal idoso depositava naquela criança, vem a prova fatal. Toma teu filho, teu único, e vai para a terra de Moriá para imolá-lo num dos montes que eu te indicar. O que é mais bonito aqui é o silêncio de Abraão, porque ele cumpre com uma fé sem questionar. Ao carregar o fogo e o facão subindo a encosta da montanha, ao lado de Isaque, a criança, que carrega no seu ombro a lenha, Abraão é a figura do Pai eterno. Isaque é a figura de Cristo. E a lenha é a figura da cruz que Cristo carregou. A analogia é muito clara aqui. A criança pergunta: pai, onde está a vítima para o sacrifício? E o pai, imagine como deve ter se sentido com estas palavras, respondeu: Deus proverá, filho, a vítima para o sacrifício. E de fato Deus proveu. Deus proveu um cabrito que estava com os chifres emaranhados em um espinheiro, e poupou o seu filho Isaque. Na verdade, Abraão já havia sacrificado o seu filho no coração. Então, o fato de Isaque ter sido poupado da morte significa a sua ressurreição. Isaque é como se fosse figura de Jesus, morto e ressuscitado. Assim, Abraão se tornou o nosso pai na fé, porque como ele creu e levou a sua fé até o extremo, Deus prometeu enchê-lo de bênçãos, uma descendência numerosa, e que as nações fossem abençoadas pelo nome de Abraão, por causa da fé de Abraão. A terceira leitura
é a travessia do Mar Vermelho. É por causa deste fato histórico que Israel crê. A nossa fé cristã baseia-se em um fato: Cristo ressuscitado. A fé de Israel baseava-se em um fato: o Senhor, com mão forte e braço estendido, afolgou os carros, os cavalos, os cavaleiros no Mar Vermelho e nos fez sair a pé enxuto da casa da escravidão até esta terra, onde jorra o leite e o mel. Israel se constituiu como povo ao presenciar com seus olhos a morte dos inimigos e o poder de Deus. Depois faria aliança com esse Deus no Monte Sinai, por meio de Moisés. Esta travessia do Mar Vermelho é figura do batismo, porque nele nós usamos a água e nele nós atravessamos do pecado para a graça, da escravidão para a liberdade dos filhos de Deus. A quarta leitura que nós lemos, tirada do profeta Ezequiel, promete dar a um povo de coração duro um novo coração, um transplante cardíaco. Promete dar a um povo contaminado pelas impurezas uma água pura. Promete dar a um povo com um espírito sempre vacilante um espírito novo. Água pura, espírito novo, coração novo, tudo isso se cumpriria quando Cristo nos deixasse o sacramento do batismo. Pela profecia de Ezequiel, a renovação seria interior. Arrancar o coração de pedra e colocar um coração de carne seria fazer com que o homem não tivesse mais compromisso com o passado. Seria uma ruptura. Seria deixar o homem velho e se constituir um homem novo. Tudo isso pela graça e pelo poder de Deus. E se o coração era duro, agora o coração se deixaria levar pela vontade de Deus com uma força, um auxílio sobrenatural, que é a graça. A graça, a vida de Deus em nós, seria um presente que Jesus nos daria com a sua morte e ressurreição. Esta graça jorraria dos sacramentos, em particular do batismo e da Eucaristia. A carta aos Romanos, capítulo 6, é um texto fundamental para a catequese batismal. Lá São Paulo pergunta: não sabeis que todos nós, batizados em Jesus Cristo, é na sua morte que fomos batizados? Batizar quer dizer mergulhar. Vamos tentar agora traduzir. Não será que todos vós, mergulhados em Jesus Cristo, é na sua morte que fostes mergulhados? O batismo não é apenas a aplicação dos frutos da paixão e morte de Jesus a nós. O batismo é esta própria morte realizada misticamente. Pelo batismo nós morremos. No cristão, a morte precede a vida, porque é morrendo que se vive. Se o grão de trigo não morre, fica só, mas se morre, dá muito fruto. Todos nós batizados já morremos. Daqui a pouquinho nós viveremos com ele. Pelo batismo na sua morte, entenda-se, pelo mergulho na sua morte, fomos sepultados com ele, co-sepultados, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, também nós levemos vida nova. Se fomos, de certo modo, identificados a Cristo por uma morte semelhante à sua, a nossa morte pelo batismo, diz São Paulo, é semelhante à morte de Cristo. Seremos também semelhantes a ele pela ressurreição. Sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, para que seja destruído o nosso corpo de pecado, de modo a não mais servirmos ao pecado. Veja que ruptura! Velho homem, corpo de pecado. Com efeito, aquele que morreu pelo batismo, evidente, está livre do pecado. Se, pois, morremos com Cristo, cremos também que viveremos com ele. Cristo, ressuscitado dos mortos, não morre mais. A morte não tem poder sobre ele. Aquele que morreu, pelo batismo, morreu para o pecado uma vez por todas. Aquele que vive é para Deus que vive. O batizado não tem o direito de pecar. Ele já fez uma ruptura solene com o pecado.
Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus em Jesus Cristo. Palavras contundentes para nos sacudir. O Evangelho hoje narra, segundo São Lucas, a ressurreição do Senhor. São Lucas, é seu costume, dá um valor especial às figuras femininas. Então, ele não apenas diz que as mulheres estiveram no sepulcro quando ainda estava escuro, trazendo aromas, e encontraram a pedra removida, mas diz também quem eram essas mulheres. Eram Maria Madalena, Joana, que já apareceu em outro lugar. Joana era esposa de um alto funcionário de Herodes. E Maria, mãe de Tiago. Esta aqui deve ser a mãe de Tiago menor e de José. Tiago, José, Judas e Simão são aqueles que a Bíblia chama os irmãos de Jesus, porque eram primos de Jesus e sobrinhos de São José. Mas São Lucas, que tanto cuidado teve de mencionar a figura de Maria no seu Evangelho, nos 2 primeiros capítulos, se ele não fala dela aqui, é porque ela não estava aqui. O que devemos louvar mais? A presença de Maria Santíssima de pé junto à cruz ou a ausência dela do sepulcro? Junto da cruz, ela estava fazendo aquilo que toda mãe faria, estar com o filho até o fim. O que destaca-se nela é a posição vertical, de pé. A ausência do sepulcro designa uma fé e uma esperança de tal modo concretas que ela não se dá o direito de visitar o túmulo. Todos nós fazemos isso com os nossos falecidos. Ela não. Porque para ela a promessa de Jesus é de tal modo veraz que não pode falhar. Estamos no 3º dia. Ele não apenas vai ressuscitar, ele já ressuscitou. E se há outras indo lá porque são desmemoriadas, esqueceram da profecia, estão perturbadas, Maria Santíssima não. Maria Santíssima guarda bem quem é o seu filho e o que foi que ele prometeu. Por que procurais entre os mortos o vivo? Não está aqui. Ele ressuscitou. É uma chamada de atenção do anjo. Maria Santíssima não recebeu esta chamada de atenção. Ela recebeu a aparição de Jesus própria, particular. Ao passo que essas mulheres receberam em conjunto. Claro, Jesus não poderia, ressuscitado, deixar de aparecer a sua mãe, que é aquela que mais amou e que mais acreditou nele. Fala-se ainda que elas foram contar aos apóstolos o que havia acontecido, que eles não acreditaram nela, e que Pedro foi lá e encontrou o sepulcro tal como elas encontraram. E voltou para casa, chega. O resto será a narrativa da aparição de Jesus aos discípulos de Emaús e depois em Jerusalém. É assim que São Lucas tece o quadro da ressurreição e das aparições de Jesus ressuscitado. Uma coisa, porém, que nós não devemos fazer, além de procurar entre os mortos o vivo, é procurá-lo para jogar perfume nele. O que é um perfume? O perfume não faz o cadáver ressuscitar, mas ele alivia o mau cheiro e retarda a decomposição. O perfume faz bem, sem nenhuma ironia, para as pessoas que não gostam de tomar banho, porque ele disfarça o odor da sujeira por algum tempo, enquanto a pessoa não se atreve a tomar um banho com água. Com o cadáver, o perfume faz algo semelhante. Ele conserva por algum tempo aquela matéria impura, mas não para sempre. Ele disfarça para quem quer visitar. E é exatamente isso que Jesus não quer que nós façamos. O homem velho, nós já deixamos sepultado nas águas do batismo. Não podemos nem olhar para ele, porque olhar para trás é o que fez a mulher de Ló, e ficou petrificada, paralisada. Agora que nós já morremos com Cristo, fomos batizados em Cristo e recebemos a vida de Cristo em nós, a graça, o que devemos fazer é jogar fora o homem velho, despojar-nos do nosso trapo imundo e revestir-nos de Cristo. E é por isso que no batismo, tanto os adultos como as crianças batizadas recebem uma roupa nova e uma roupa branca. Vós nascestes de novo e vos revestistes de Cristo, por isso trazeis esta veste branca. Agora que fomos libertados do pecado original pela morte de Cristo e pela graça do batismo,
que nos tornou filhos de Deus, membros da igreja e herdeiros do céu, pensar no pecado é uma loucura tão grande que os cristãos dos primeiros séculos só aplicavam a reconciliação, o sacramento da penitência, uma única vez na vida. A ideia deles era a seguinte: se você deixou o pecado para servir a Cristo, você é uma pessoa de tal modo renovada que pensar em pecar seria retornar ao Egito. Seria algo, assim diz São Pedro, como aqueles ditados: o cão voltou ao próprio vômito, a porca recém-lavada voltou a revolver-se na lama. São coisas tão horrendas, algo como que, sem palavras, alguém batizado voltou ao pecado. Entenda-se aí pecado mortal, porque é aquele que destrói a graça. Por isso, os primeiros cristãos eram absolvidos uma única vez se cometessem algum pecado após o batismo. E esta absolvição era solene, depois de muito tempo de penitência, da confissão secreta com o bispo, depois do pessoal da Assembleia estar rezando por aqueles que ousaram pecar depois do batismo. Que absurdo! Eles eram reconciliados com a igreja, adivinha em que data? Na Vigília Pascal. Vigília Pascal, data de receber os catecúmenos, que eram batizados, e data de receber aqueles que, pasmem, depois do batismo pecaram. Hoje a igreja é bem mais flexível quanto ao sacramento da penitência. Isso é bom, mas também fez com que muitos de nós deixassem de ter esse pavor do pecado mortal. E deveríamos ter esse pavor. Nossa Senhora não teve apenas a isenção do pecado original, mas em toda a sua vida ela nunca cometeu um único pecado venial. Vestida de sol, ela agora está no céu, em corpo e alma, não apenas em alma. Em Maria a igreja está consumada. Maria, que foi a primeira redimida em previsão dos méritos de seu filho, está agora no céu intercedendo por nós. Vamos pedir a ela, que participou tão de perto deste mistério pascal e que se tornou mestra, doutora em tudo isso, que ela nos faça entender, que ela nos faça pôr em prática todas as belíssimas lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.